George Blake foi a personificação do cavaleiro britânico quintessencial. Carismático, inteligente e irradiando charme, ele era para o serviço de inteligência militar. 6. O modelo perfeito de um oficial de inteligência. Por trás da aparência polida havia um mestre da decepção. Encantado pela promessa comunista e frustrado com as táticas da OTAN na Guerra da Coreia, Blake traiu sua pátria e colegas ao repassar segredos aos soviéticos nos anos 1950 da Guerra Fria. Ao contrário de muitos daqueles que ele traiu, Blake continuou a desfrutar de uma longa vida em Moscou, cortesia do Kremlin. Com décadas para ponderar sobre as escolhas de sua vida, ele não guardou arrependimentos. Até o fim, ele permaneceu um espião satisfeito, sua consciência sem peso, acreditando que no mundo da espionagem ninguém é verdadeiramente inocente. Esta é a história de George Blake, o maior traidor da Grã-Bretanha. Nascido no dia 11 de novembro de 1922 em Roterdã, o local de nascimento de George era um caldeirão de culturas e ideias, talvez prenunciando suas crenças e ideais complexos. Seu nome de família era originalmente Behar. Seu pai Albert nasceu no Egito e era de descendência judaica. George cresceu ouvindo histórias do pai sobre a Legião Estrangeira Francesa e o exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Albert ficou com cicatrizes no rosto e pulmões danificados após ferimentos e um ataque com gás. Após a guerra, Albert foi para Roterdã, onde conheceu Catherine, mãe de George. Ela era holandesa, de classe média alta e protestante remonstrante. Em algum momento, talvez por meio de seu serviço militar, Albert recebeu um passaporte britânico, como resultado do qual o jovem George nasceu cidadão britânico. George tinha 2 irmãs, Adele e Elizabeth. Nos primeiros anos, a família viveu confortavelmente entre burgueses conservadores na Holanda. Admirador da família real holandesa, George virou calvinista e queria ser pastor na igreja reformada holandesa. A família Barra perdeu sua fortuna quando o negócio de Albert foi afetado pelo crash da Wall Street de 1929. George tinha apenas 13 anos quando, em 1936, seu pai faleceu após finalmente sucumbir aos seus ferimentos de guerra. George se chocou ao saber de sua herança judaica, segredo mantido por Albert até sua morte. Essa perda, combinada com as dificuldades econômicas contínuas dos anos 30, fez com que o jovem George fosse realocado para viver com sua tia rica Zafira, no Egito. Neste novo ambiente, ele prosseguiu com sua educação na escola inglesa no Cairo. Aqui, George iniciou os primeiros passos de sua visão ideológica. Ele se aproximou de seu primo Henry Curiel, um mulherengo extrovertido e um fervoroso marxista. Curiel passou a liderar o movimento democrático comunista pela libertação nacional no Egito. Henry foi preso diversas vezes e acabou assassinado por extremistas de direita em Paris. Suas interações foram profundas, com George admitindo em 1991 que a influência de Curiel desempenhou um papel crucial na formação de suas crenças políticas. Apesar disso, George retornou à Holanda ainda influenciado pela forte fé protestante de sua mãe e sua ambição de entrar para a igreja. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, George estava de volta à Holanda em uma visita de verão. Ele suportou o Blitzkrieg da Alemanha nazista em maio de 1940 em Roterdã, pedalando para longe da antiga cidade devastada até Haia, onde sua mãe e irmãs estavam morando. Ao chegar, soube que elas já tinham fugido para a Inglaterra. Enquanto a máquina de guerra alemã avançava pela Europa Ocidental, George recusou-se a deixar sua nação natal, optando por se juntar à resistência holandesa como mensageiro. Ele foi motivado por uma série de fatores: seus sentimentos pró-britânicos e cidadania, sua ascendência meio-judaica e a brutal ocupação de sua terra natal holandesa. Embora tenha sido capturado pelos alemães, foi libertado por ter apenas 17 anos. Por quase 2 anos, ele evitou patrulhas alemãs para entregar jornais clandestinos
e informações do exército aos aliados. Depois que completou 18 anos, George sentiu que tinha mais a oferecer ao esforço de guerra do que simplesmente entregar mensagens através da Holanda ocupada. Na época, ele estava morando com uma família na vila holandesa do sul de Zundert. Com as duas filhas da família, ele planejou fugir e reencontrar sua família na Inglaterra. A primeira etapa de sua jornada envolveu a travessia da fronteira holandesa para a Bélgica. Os três foram confrontados por um soldado a apenas 100 jardas da fronteira, mas felizmente as filhas conheciam o soldado austro-germânico por frequentarem a igreja católica local. Ele foi acenado para atravessar a fronteira e entrar na Bélgica. Ele seguiu sua difícil jornada pela França ocupada até a Espanha. Lá ele foi internado por 3 meses até que o ditador espanhol Franco optou por restabelecer a neutralidade espanhola. Após sua libertação, George seguiu para Gibraltar e finalmente chegou a Londres em janeiro de 1943. Ao chegar à Inglaterra, ele foi brevemente detido para investigação de segurança na Royal Victoria Patriotic School, em Wandsworth, sul de Londres. Após as verificações, George se reuniu com a mãe e irmãs. Em uma tentativa de começar de novo, eles anglicizaram seu sobrenome, mudando de Behar para Blake. Decidido a lutar contra os nazistas, ele entrou para a Marinha Real. Ele descobriu o serviço especial da Marinha e se inscreveu imediatamente. Para sua decepção, não era espionagem, e sim operar mini-submarinos para 2 pessoas. Inicialmente designado para a divisão de submarinos, ele foi considerado inapto para o papel devido à sua propensão a desmaiar quando submerso. No entanto, sua fluência em holandês e alemão e seu tempo servindo na resistência chamaram a atenção do Serviço de Informações Secretas. Em 1944, um caça-talentos do Serviço de Informações Secretas recrutou George Blake, iniciando sua atuação secreta com o Executivo de Operações Especiais. Ele ficou desapontado por não ir para a Holanda. Na Special Operations Executive holandesa, ele apoiou a resistência europeia, treinando agentes enviados à Holanda e decodificando o material recebido deles. Com sólida reputação entre os colegas, logo foi indicado à promoção pelos superiores. Em setembro de 1945, o Serviço de Inteligência Militar, SEIS, o enviou a Hamburgo para sua primeira experiência em campo. Após a guerra, Blake se viu trabalhando para a Unidade de Inteligência Naval. Suas funções incluíam principalmente interrogar ex-comandantes de submarinos alemães para determinar se os homens estavam fundando um movimento de resistência nazista clandestino. Ele foi encarregado de espionar as forças soviéticas e percebeu que ex-oficiais alemães, muitos em dificuldades financeiras, estavam dispostos a usar seus contatos na Alemanha Oriental para criar uma rede de inteligência. A missão foi um grande sucesso, com Blake tendo papel essencial ao criar uma rede de agentes na Alemanha Oriental. Esse sucesso, combinado com o talento de Blake para idiomas, resultou em seu envio pelo Serviço de Inteligência Militar SEIS para a Universidade de Cambridge após seu retorno à Grã-Bretanha. Com a crescente ameaça do comunismo soviético, George Blake foi designado para aprofundar seu russo. Cambridge não era apenas um centro acadêmico, era um terreno fértil para recrutar tanto agentes da Serviço de Inteligência Militar, SEIS, quanto, como a história mais tarde revelaria, agentes duplos para a KGB. George teve aulas com um professor de inglês cuja mãe era russa. Ela não pregava o comunismo, mas tinha um amor profundo pela cultura russa e pela Igreja Ortodoxa. Sob sua tutela, George se sentia mais atraído pela Rússia. Essa fascinação ia além da curiosidade acadêmica. Mostrou a primeira mudança ideológica de George. Mesmo sem ser comunista, as sementes foram plantadas e sua próxima tarefa catalisaria uma mudança de alianças. Em 6 de novembro de 1948, George Blake foi enviado à legação britânica em Seul, Coreia do Sul. Embora seu título oficial fosse de vice-cônsul, sua verdadeira missão era muito mais secreta.
Blake foi designado para coletar dados sobre atividades comunistas na Coreia do Norte, China e Extremo Oriente Soviético. Após a divisão no Paralelo 38 em 1948, a Coreia virou campo de batalha ideológico. A União Soviética apoiou o Norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram um regime agressivamente anticomunista no Sul. George Blake foi enviado para este ambiente perigoso armado com pouco mais do que sua inteligência e cobertura diplomática. Sua tentativa de criar uma rede de agentes na Coreia do Norte falhou e ele ficou cada vez mais desiludido com a administração americana em Seul, que considerava fascista. A paisagem geopolítica então mudou dramaticamente em 25 de junho de 1950, quando a Guerra da Coreia eclodiu. Em um movimento rápido e inesperado, o Exército Popular da Coreia do Norte invadiu Seul. Enquanto as forças britânicas se preparavam para defender o Sul sob o comando das Nações Unidas, Blake e outros diplomatas britânicos foram capturados pelos norte-coreanos. Com a mudança da guerra, os prisioneiros foram levados ao norte, passando por Pyongyang até o rio Yalu. Foi durante este período que ele presenciou os devastadores bombardeios na Coreia do Norte. A escala da destruição causada pela Força Aérea dos Estados Unidos da América com suas fortalezas voadoras, B-17, superava tudo o que Blake já tinha visto antes, e isso o enchia de vergonha. Enquanto preso, ele mergulhou em Karl Marx e Lenin, cujos livros foram enviados ao campo norte-coreano por um escritório da Stasi alemã. A transformação ideológica de Blake atingia seu ápice. Ele acreditava que o triunfo do comunismo traria uma era mais pacífica à humanidade, diferente das convicções materialistas e imperialistas dos Estados Unidos da América. Ele adotou o comunismo e sua lealdade ao Ocidente enfraqueceu. No outono de 1951, Blake deu um passo decisivo. Ele deu aos captores uma nota em russo para a embaixada soviética, dizendo ter informações importantes. Embora Blake nunca tenha revelado os detalhes completos de seu recrutamento para a KGB, o que se sabe é que ele começou a se encontrar com um jovem oficial da KGB chamado Nikolai Loenko, que foi enviado ao campo para recrutar possíveis espiões ocidentais entre os prisioneiros. Para testar sua boa-fé, pediram a Blake que escrevesse tudo o que sabia sobre a estrutura do Serviço de Informações Secretas. Ele fez isso rapidamente e, ao comparar com os dados que Kim Philby já passara à KGB, era idêntico. Assim, George Blake foi oficialmente recrutado como agente duplo da KGB. Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953. Com Nikita Khrushchev como primeiro-ministro da União Soviética, as tensões leste-oeste começaram a diminuir. Acordos foram feitos para libertar Blake e seus colegas em troca de prisioneiros. Ao voltar à Inglaterra em 22 de abril de 1953, Blake subiu no serviço de inteligência militar. Mas sempre jogava um perigoso jogo duplo. Para o mundo, ele era um leal oficial de inteligência britânico e um heróico ex-prisioneiro de guerra. Na verdade, ele era o agente mais promissor da KGB na inteligência britânica. George Blake, codinome Diamide, estava prestes a embarcar em seu caminho para a infâmia. Em setembro de 1953, Blake retomou seu trabalho para o Serviço de Informações Secretas e foi estacionado em seus escritórios em 2 Carlton Gardens. Lá ele conheceu a secretária do Serviço de Informações Secretas, Gillian Allen, com quem logo começou a namorar. Apesar do casal se apaixonar, George estava relutante em se casar, sabendo que o caminho que ele havia escolhido eventualmente a arrastaria para um caminho escuro e complicado. No entanto, Gillian persistiu com George, resultando em seu casamento em setembro de 1954. O casal teve 3 filhos juntos, todos meninos chamados Anthony, James e Patrick. Um mês após voltar à Inglaterra, Blake se reuniu com o agente da KGB Sergei Kondrachev. Ele era um jovem oficial de inteligência em ascensão enviado pela KGB, com a única responsabilidade de administrar o infiltrado de Moscou dentro do Serviço de Inteligência Militar.
Kondrachev era uma adição recente à diretoria de inteligência estrangeira da KGB, o que significava que sua fotografia ainda não estava no arquivo do Serviço de Inteligência Militar 5 de espiões soviéticos conhecidos. O encontro inicial entre o espião e seu controlador foi uma oportunidade para os dois se conhecerem e discutirem logística, incluindo a necessidade de Blake por uma câmera para fotografar documentos classificados. Kondrachev forneceu o equipamento e Blake passou a enviar material ultra-secreto do Serviço de Inteligência Militar 6 para a KGB. Blake, mais tarde, ficou conhecido como o espião do horário de almoço, aproveitando a oportunidade quando seus colegas saíam para almoçar para fotografar materiais classificados. Ele era meticuloso em seus métodos, usando uma câmera Minox para capturar cerca de 200 exposições por mês de documentos, aos quais ele tinha acesso legítimo no decorrer de seu emprego, evitando assim suspeitas. Blake revelou detalhes dos métodos de espionagem e estruturas de inteligência ocidentais. Ele comprometeu muitas operações e forçou uma revisão completa dos procedimentos de inteligência britânicos após a descoberta de sua traição. Após garantirem suas identidades secretas, agentes disfarçados foram revelados por Blake, resultando em carreiras destruídas, prisões e execuções na cortina de ferro. Em abril de 1955, George Blake recebeu nova missão em Berlim, principal frente da Guerra Fria. Ao mudar-se para a Alemanha, ele ficou nos escritórios do Serviço de Informações Secretas no Estádio Olímpico de Hitler. Ironia, ele recrutou agentes duplos soviéticos. Foi enquanto estava estacionado em Berlim que Blake fez talvez sua traição mais significativa, sendo a exposição da Operação Gold, um programa de vigilância conjunto britânico e americano. Essa iniciativa ultra-secreta viu os aliados construindo o que ficou conhecido como o Túnel de Berlim para interceptar as linhas de comunicação soviéticas na Alemanha. A parceria entre CIA e Serviço de Inteligência Militar 6 buscava interceptar a troca dos soviéticos do rádio para comunicações terrestres. Os soviéticos transferiram suas comunicações seguras para o subsolo em Berlim, e os aliados tentavam interceptá-las para antecipar as intenções soviéticas na Europa. A construção do túnel foi um grande desafio de engenharia, principalmente por seus 1.476 pés, pouco mais que a altura do Empire State Building. A operação foi ambiciosa e cara, com uma conta final ultrapassando 6,5 milhões. Blake comprometeu a operação de forma muito simples. Ele era o secretário na reunião onde a operação foi planejada, fez uma cópia extra da ata e um esboço do túnel que entregou a Kondrachev. A grande operação de espionagem do Ocidente foi comprometida desde o início. A KGB, porém, teve um dilema. Encerrar a Operação Gold cedo poderia comprometer um agente duplo valioso. O conhecimento da operação era restrito a apenas alguns líderes selecionados da KGB, e por enquanto escolheram não fazer nada. O valor de George Blake como agente infiltrado era maior para a KGB do que o prejuízo esperado com a espionagem ocidental. A KGB optou por aguardar até abril de 1956, quando o túnel foi descoberto em um evento encenado para a imprensa. Isso foi muito útil para a propaganda soviética, que chamou as ações dos Estados Unidos da América e britânicos de violação do direito internacional e ato de gangster. Embora o túnel de Berlim tenha sido fechado após 11 meses, centros em Londres e Washington continuaram transcrevendo centenas de milhares de comunicações interceptadas. Até setembro de 1958, Blake evitou suspeitas após a descoberta dos soviéticos e, nos 4 anos seguintes, continuou a vazar todos os segredos importantes que encontrou. O sucesso de Blake como agente duplo em Berlim foi tão significativo que os arquivos da KGB, posteriormente contrabandeados da Rússia, registraram que Blake havia efetivamente neutralizado a inteligência ocidental na Alemanha Oriental. O Serviço de Inteligência Militar 6 recrutava agentes, mas Blake os traía e a KGB os capturava ou executava. Mas todos os bons jogos de espionagem eventualmente devem chegar ao fim, e como é tão frequentemente o caso,
a corrida de Blake eventualmente seria encerrada por uma traição interna. Nos primeiros meses de 1958, o enviado americano em Berna, Suíça, recebeu uma carta perplexa. Dentro havia outra nota selada endereçada ao diretor do FBI, J. Edgar Hoover. A carta em alemão estava assinada como Heckenschütze, que significa atirador de elite. A mensagem foi parar na CIA, não em Hoover. Com o passar dos meses, o informante anônimo revelou os segredos soviéticos aos oficiais americanos. A principal teoria era que o informante era um alto oficial da inteligência polonesa, possivelmente ligado à KGB. Apesar do ceticismo inicial sobre informantes não solicitados serem agentes soviéticos, logo ficou claro que as informações do sniper eram verdadeiras. Depois revelou-se ser Michael Golonevski, então vice-chefe da contra-inteligência militar polonesa. Entre suas revelações surpreendentes estava a possibilidade muito real de que havia um espião operando dentro do serviço de inteligência militar. 6. O agente Sniper forneceu à CIA uma lista de 7 espiões soviéticos trabalhando nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e Israel, e uma lista de 26 oficiais poloneses visados para possível recrutamento como agentes. Foi deduzido pela CIA que essas listas devem ter sido obtidas pela KGB de um espião no serviço secreto britânico. O serviço de inteligência militar, 6 negou, alegando que a KGB provavelmente obteve o documento após o roubo de um cofre em seu escritório em Bruxelas. Apesar da negação, o serviço de inteligência militar, 6 investigou 10 homens com acesso ao documento, incluindo Blake. Todos os 10 foram inocentados. O serviço de inteligência militar, 6 admitiu possível infiltrado, mas não sabia quem era. Ao deixar Berlim e voltar a Londres em maio de 1959, Blake provavelmente ainda era suspeito. Mesmo assim, continuou passando informações importantes ao controlador do KGB no ano seguinte. Em setembro de 1960, o Serviço de Inteligência Militar, 6, retirou Blake do serviço ativo e o enviou para Beirute, fingindo que ele estudava árabe. Embora o agente Sniper nunca tenha nomeado explicitamente Blake, o rastro de pistas eventualmente levou os investigadores até a porta de sua casa. Golonevski desertou para a América junto com sua amante em janeiro de 1961. Seu depoimento, juntamente com as informações contidas nas cartas que ele já havia enviado, foi o ponto crucial que desmascarou Blake como um agente duplo. Se a inteligência britânica tivesse investigado mais, poderia ter interrompido antes o envio de informações aos soviéticos e salvado agentes comprometidos. No entanto, a inteligência britânica teve que olhar para frente e começou a reunir meticulosamente evidências para o que seria um interrogatório crucial de seu principal suspeito. Com a rede se fechando sobre Blake e Golonevski seguro em uma casa da CIA após desertar, Blake foi chamado de volta a Londres em 3 de abril de 1961. Blake foi informado que sua viagem a Londres era para uma entrevista rotineira sobre sua próxima tarefa, mas ficou preocupado. Antes de deixar Beirute, ele se encontrou pela última vez com seu manipulador soviético em uma praia deserta. Disseram-lhe para não se preocupar que Londres não suspeitava de nada. Depositando sua confiança na inteligência da KGB, ele partiu para a Inglaterra, deixando para trás sua esposa grávida e 2 filhos. Ao chegar ao departamento de pessoal do Serviço de Informações Secretas, em St. James's Park, Blake sabia que era o fim. Ele enfrentou um rigoroso painel do Serviço de Inteligência Militar, 6, e passou por intenso interrogatório por 48 horas. Ele foi bombardeado com evidências de suas atividades de espionagem e questionado incansavelmente. Apesar das crescentes evidências, Blake negou tudo categoricamente, mantendo-se calmo sob pressão. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu vantagem no interrogatório. Com o passar das horas de interrogatório, Blake começou a se desgastar.
Ele cedeu após agentes da CIA sugerirem a Blake que ele fora torturado na Coreia do Norte e forçado a virar espião. Blake negou na hora. Sua resposta instintiva foi dizer que sua decisão de trabalhar com os soviéticos havia sido inteiramente sua. Com essas palavras, Blake selou seu destino. Confrontado com provas inegáveis e a percepção de que sua cobertura estava então bem e verdadeiramente estourada, a resistência de Blake desmoronou. Ele passou a cooperar com a CIA e o Serviço de Inteligência Militar, revelando detalhes de sua traição com surpreendente franqueza. A confirmação dos piores temores do Serviço de Inteligência Militar, abalou a organização e toda a inteligência ocidental. A ideia de que eles poderiam ser traídos por um dos seus, um homem que havia suportado anos de cativeiro por seu país, era quase inconcebível. Blake revelou que havia divulgado ao seu manipulador do KGB a total divisão do pessoal do Serviço de Inteligência Militar. A localização de todas as suas casas seguras, sua ordem de batalha e suas estações externas ao redor do mundo. A avaliação posterior do dano causado por Blake à inteligência ocidental foi considerada muito pior que a de Philby. Blake admitiu ter comprometido cerca de 400 agentes ocidentais atrás da cortina de ferro. Apesar dos enormes danos à Grã-Bretanha, o jogo terminou e era hora de George Blake encarar um júri. Em maio de 1961, George Blake foi julgado no Old Bailey por seus crimes de espionagem. De acordo com a Lei de Segredos Oficiais de 1911, a pena máxima para uma única ofensa era de 14 anos. No entanto, as ações de Blake foram divididas em 5 períodos distintos, levando a 5 acusações separadas. Em 3 de maio de 1961, Blake declarou-se culpado para cada uma das acusações. Boa parte do julgamento ocorreu em sessão fechada, supostamente para proteger segredos da inteligência britânica, mas provavelmente para evitar mais constrangimentos ao governo. Lord Parker de Waddington aplicou 14 anos para cada uma das 3 acusações de espionagem consecutivas e 14 anos simultâneos para as outras 2. Isso resultou em uma prisão de 42 anos, uma das maiores penas não perpétuas já dadas por um tribunal britânico. Blake expressou seu espanto ao receber uma sentença tão severa, dado que ele cooperou totalmente com as autoridades e se declarou culpado. A sentença severa não foi suficiente para dissipar as questões que pairavam no ar sobre a integridade da comunidade de inteligência. Após o julgamento, o primeiro-ministro Harold Macmillan, já constrangido por outras falhas do chamado serviço secreto, tentou minimizar a gravidade das traições de Blake ao parlamento. Macmillan disse que, embora Blake tenha prejudicado o país, o dano não era irreparável. No entanto, a realidade era muito mais sombria. Enquanto Blake mantinha que nenhum dos agentes que ele comprometeu enfrentou qualquer dano físico, as avaliações do Serviço de Inteligência Militar pintaram uma imagem diferente. Calcula-se que ao menos 40 dos cerca de 400 operativos denunciados por Blake foram mortos pelo KGB. A CIA admitiu que o caso Blake foi uma grave violação dos esforços de inteligência aliados contra os soviéticos. As consequências do julgamento continuaram a repercutir nos meses e anos que se seguiram. As tentativas de Macmillan de conter os danos foram recebidas com ceticismo, e a exposição de mais espiões e escândalos enfraqueceu ainda mais a confiança pública. O caso Blake, combinado com outras falhas de inteligência, eventualmente contribuiria para a renúncia de Macmillan em 1963. Preso na prisão de Wormwood Scrubs, Blake poderia ter caído no esquecimento como apenas mais um traidor que recebeu o que merecia. Após descobrir a traição do marido, Gillian permaneceu no casamento e o visitou na prisão. No entanto, durante uma visita em 1966, Gillian deu a notícia a George de que havia conhecido outro homem e queria pedir o divórcio. Cumprindo prisão perpétua e com a família desmoronando, George Blake não tinha mais nada a perder, mas ainda não havia terminado de fazer manchetes.
Wormwood Scrubs, prisão vitoriana com paredes de tijolos e torres de vigilância, foi projetada para ser inescapável. Para George Blake, foi palco de uma das fugas de prisão mais notórias da história britânica. Em 1961, Blake entrou nesta fortaleza, um lugar onde até o nome inspirava simpatia por seus detentos. Dentro, Blake não era uma figura solitária. Ele se conectou com Sean Bork, figura anti-establishment irlandesa, e os detentos Pat Pottle e Michael Randall. Sean Bork cumpria 7 anos por enviar uma bomba em uma lata de biscoitos para um policial. Apesar da explosão, o policial sobreviveu. Pottle e Randall, ativistas antinucleares, cumpriam pequenas penas por delitos não violentos em suas missões de paz. Os homens logo começaram a conversar e, em pouco tempo, começaram a traçar os primeiros passos de um plano para libertar Blake da prisão depois que os outros fossem libertados. Após cumprirem suas penas, os 3 homens começaram a trabalhar fora. Bork contrabandeou um rádio bidirecional que foi usado para se comunicar com Blake e coordenar a fuga. Pottle e Randall ajudaram no plano de fuga, arrecadando dinheiro para comprar um carro e alugar um apartamento em Londres para Blake se esconder após escapar. Eventualmente, a data para a fuga foi marcada para a noite do dia 22 de outubro de 1966. Após cumprir 5 anos de sua sentença de 42 anos, George Blake iria tentar conquistar sua liberdade. O plano era simples. Blake fugiria durante o filme enquanto todos estivessem distraídos e escalaria o muro com a escada de corda lançada por Bork. Numa noite chuvosa, Blake, protegido por cobertores no corrimão da escada, passou por uma brecha numa janela de ferro quebrada por outro preso. Ele percorreu com cuidado os telhados escorregadios até a borda. Ágil, agarrou a calha, desceu e se encostou ao prédio da prisão. Na luz fraca dos arcos de luz do pátio da prisão, depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente viu a escada sendo jogada sobre o muro. Parecia frágil, mas ao vê-la, soube que nada me impediria, lembrou Blake depois. Blake escalou com sucesso o muro, embora tenha fraturado o pulso e ficado momentaneamente inconsciente após pular da escada enquanto se abaixava até o chão. Bork enfiou Blake no carro de fuga e a dupla então acelerou para longe na noite. Mesmo assim, a fuga teve contratempos. Ao tentar fugir, Bork bateu em um carro parado para pedestres. Apesar dos olhares assustados dos espectadores, eles conseguiram continuar, chegando ao seu esconderijo em poucos minutos. A ausência de Blake em Wormwood Scrubs gerou uma das maiores caçadas humanas da história britânica. Os oficiais vasculharam aeroportos e embaixadas. Falsos rumores circularam de que Blake seria contrabandeado para fora do país escondido em um estojo de harpa pertencente à orquestra estatal da Tchecoslováquia. Nas semanas que se seguiram à ousada fuga de Blake, relatórios de avistamentos de Blake vieram de todos os cantos do globo. Após denúncia, autoridades australianas cercaram um avião em Sydney e inspecionaram passageiros por disfarces, mas Blake não foi achado. Enquanto tudo ocorria, Blake seguia escondido em Londres, trocando de casas seguras. Blake e Bork pensaram em várias formas de levá-lo para a Rússia, como tingir sua pele de marrom ou jogá-lo por cima do muro da embaixada soviética em Londres. Após muita deliberação, Blake e Bork decidiram contrabandear ele em um compartimento secreto de uma van. Na noite de 17 de dezembro de 1966, com George Blake escondido, Michael Randall, sua esposa Anne e filhos partiram para cruzar fronteiras, alegando viajar de férias pela Europa continental. A caminho de Dover para pegar a balsa de travessia do Canal da Inglaterra, eles foram alarmados por Blake fazendo barulhos de batida de dentro de seu esconderijo. Ele tinha uma bolsa de água quente, mas o cheiro forte de borracha no espaço confinado o fazia vomitar. Após descartar a garrafa, conseguiram chegar à balsa pouco antes da meia-noite. O veículo foi acenado para embarcar sem inspeção. Após atravessar, Randall e sua esposa dirigiram pela Bélgica até a Alemanha Ocidental, só parando na fronteira de Helmstedt-Marienborn, na Alemanha Oriental.
Perto de Berlim, Blake foi deixado em uma área arborizada perto de um posto de controle da Alemanha Oriental. Um oficial do exército, surpreso com a afirmação de Blake de ser inglês, entrou em contato com a KGB. O manipulador de Blake chegou e o levou para interrogatório. A aposta de George Blake pela sua liberdade tinha valido a pena. Ele conseguiu evitar as dezenas de policiais britânicos que o procuravam e logo estava a bordo de um avião com destino a Moscou. A fuga constrangeu muito o secretário do Interior britânico, Roy Jenkins. Blake foi uma das várias fugas de prisão de destaque, como as de Charlie Wilson e Ronnie Biggs, que escaparam do sistema prisional britânico em 1964 e 1965, respectivamente. Após 5 anos de uma pena de 42, Blake estava livre novamente. O governo britânico ficou envergonhado. Um dos traidores mais notórios escapou da prisão de segurança máxima e ainda fugiu para o território inimigo. Em Moscou, George Blake recomeçou. Moscou virou seu refúgio, onde podia viver sem temer, mas também era uma gaiola dourada sem volta. A União Soviética o acolheu não como um traidor, mas como um herói. Mas o custo pessoal de suas ações era evidente. A separação dos 3 filhos foi uma ferida que demorou anos para cicatrizar. Em 1990, ele escreveu sua autobiografia, Sem Outra Escolha, detalhando sua jornada e as escolhas que fez. O livro reflete sua visão um tanto determinista de como sua vida se desenrolou, talvez um resquício de suas crenças calvinistas. Durante seu tempo em Moscou, a relação de Blake com o comunismo permaneceu inabalável, apesar das posteriores revelações dos verdadeiros horrores do comunismo stalinista. Nas entrevistas dos anos 1990, ele chamava isso de grande experimento humano e visão de sociedade justa. No entanto, o peso de suas decisões perdurou. Apesar de acreditar que nenhum agente que traiu foi executado, evidências indicam que ao menos 40 foram mortos pela KGB ou seus colaboradores. Durante a turbulência política e pessoal, Blake reencontrou o amor. Em 1968, ele se casou com Ida Mikhailovna Karieva e tiveram um filho. O tempo também trouxe a reconciliação com seus filhos do primeiro casamento. Com o passar dos anos, honrarias vieram em seu caminho. Em 2007, em seu 85º aniversário, Vladimir Putin concedeu-lhe a Ordem da Amizade. Em 2012, Blake, agora com 90 anos, vivia em Moscou com uma pensão da KGB em um amplo apartamento sem aluguel. A idade havia afetado sua visão, tornando-o praticamente cego. No entanto, suas crenças não mudaram. Ele se via como marxista-leninista, não como traidor britânico. Sua frase, para trair é preciso pertencer, eu nunca pertenci, resumiu sua crença de vida. Apesar de ser cidadão britânico e holandês e apreciar ambos os povos, ele era fiel apenas à sua ideologia. Em coletiva a jornalistas ocidentais em Moscou, 1992, George Blake afirmou: as pessoas traídas não eram inocentes. Eles não eram melhores nem piores do que eu. Isso é comum na inteligência. Se o homem que me entregou viesse hoje, eu o convidaria para um chá. Schamburg foi para Moscou com Blake e viveu lá por 18 meses, mas a vida na Rússia não era para ele, então voltou à Irlanda. O governo irlandês recusou extraditar Burke, alegando que sua participação na fuga de Blake era considerada exceção política pelas leis de extradição da Irlanda, apesar dos pedidos britânicos. Pat Pottle e Michael Randall foram processados em 1991 por ajudar Blake a fugir da prisão. Eles também foram julgados no Old Bailey e alegaram que suas ações eram moralmente justificadas. A motivação deles para ajudar Blake foi a sentença de prisão desumana imposta a ele e o maltratamento que ele recebeu do sistema judicial britânico. Embora o juiz do caso tenha orientado o júri a condenar, isso foi ignorado e os 2 homens foram absolvidos por unanimidade. O último capítulo na vida de George Blake chegou em 26 de dezembro de 2020.
Aos 98 anos, o ex-oficial do Serviço de Inteligência Militar, e espião soviético, faleceu em Moscou. Sua morte marcou o fim de uma vida que durou quase um século, repleta de reviravoltas que poderiam rivalizar com qualquer thriller de espionagem. O Serviço Russo de Inteligência Estrangeira chamou Blake de profissional brilhante, corajoso e determinado. O presidente Vladimir Putin expressou suas profundas condolências, afirmando que Blake fez uma valiosa contribuição para garantir a paridade estratégica durante a Guerra Fria e manter a paz no planeta. Já no Ocidente, o governo britânico respondeu de forma mais contida. A morte de Blake reabriu o debate sobre seu legado. Para alguns, ele era um traidor que causou danos inestimáveis ao seu país e ao mundo livre. Para alguns, ele era um homem convicto que seguiu suas crenças, mesmo em caminhos perigosos. George Blake foi sepultado no cemitério Troikurovskoye, em Moscou, onde viveu por mais de 50 anos. A cerimônia simples foi frequentada por familiares, amigos e ex-colegas do KGB. Enquanto o vento frio de inverno varria o cemitério, sentia-se o fim de uma era. Independentemente da opinião sobre George Blake e suas decisões, ele venceu no jogo da espionagem. Obrigado.